Não ofenda os deputados, não, senhor Arthur. O que você pensa que você é, rapaz? O que você é o quê? Cidadão não, mau cidadão. Eu estou lhe falando, você não tem o direito de chamar os deputados de vagabundo. Não tem. Tentaram me colocar na cadeia de forma inafiançável pelo crime de racismo. Você não ouviu errado. Pelo crime de racismo por causa dos áudios da Ucrânia. E agora, depois de 3 anos, finalmente, sai um elefante das minhas costas. E você deve ter visto a matéria. Aliás, você não deve ter visto, porque só saiu em um lugar. Né? Na hora de me acusar, mas sai manchete em tudo quanto é lugar. Em todos os veículos. E fala de novo, e fala. Quando eu sou inocentado, não sai em lugar nenhum. Saiu inclusive no Antagonista. Quero agradecer ao Antagonista pela matéria honesta, que inclusive quando colocou as aspas, os áudios colocaram as aspas inteiras. Dá pra ver que é uma zoeira, não sei o que lá. Enfim, sai a matéria aqui, ó. Justiça trancação penal sobre Arthur Doval por comentário sobre ucranianas. Para a Câmara Criminal do TJ de São Paulo, as declarações do ex-deputado não configuram crime. Finalmente, cara. E que história é essa? Essa história não começou com essa denúncia e talvez tenha terminado aqui. Qual a história? Eu vou te contar ela completa. Antes de mais nada, é importante que você dê like no vídeo, cara, para esse vídeo rodar. Já que a imprensa não fala disso, dá like nesse vídeo aqui, para esse vídeo rodar, tá? E se inscreva no canal. Se você puder também, espalhe esse vídeo. É importante que você espalhe esse vídeo, porque nós vamos falar de outras coisas aqui. A história é o seguinte. Quando vazaram os áudios, tentaram de todas as formas me incriminar por causa disso. Tentaram achar crime nisso. E claro que não acharam. A primeira tentativa, inclusive, foi até da Janaína Pascoal, né? A minha amiga. Ah, é muito estranho isso nessa casa, sabe? Muito estranho isso daqui. A minha amiga, gente fina, Janaína Pascoal, falou, isso aqui tem crime financeiro, viu? Muito estranho aí. Evasão de divisa, que seria a evasão de divisa mais burra do mundo, né? Pegar dinheiro daqui para levar para um país em guerra, né? Lavar de dinheiro, mostrando para o mundo inteiro uma vaquinha pública que você está fazendo. E claro que essa denúncia nem andou. Essa denúncia de evasão de divisa nem andou. A gente fez tudo certinho, com aval da embaixada. É importante lembrar, foi a maior doação privada do Brasil para a Ucrânia da história. Nós tivemos que ligar para a embaixada para ver como fazer. Fizemos tudo de acordo com o que eles mandaram. Mandamos a prestação de contas para a imprensa, para a Folha, para a Mônica Bergamo. Chamamos uma consultoria externa para auditar tudo e falar, tá tudo certo aqui. Então essa nem andou. Aí, claro, né? Tentaram, e aí, você acha que veio de quem? Você acha que veio da esquerda essa denúncia? Não. Veio da verdadeira direita aqui, ó. Valéria Bolsonaro fez uma denúncia de turismo sexual. Acredite se quiser. E aí eu ganhei a denúncia, inclusive, eu fui investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, que ambos os órgãos concluíram o óbvio. É claro que não tem crime aqui. Inclusive, eu vou ler um trecho aqui da ação, da decisão. Isso aqui, ó. Igualmente, não há justa causa para prosseguimento das investigações ou oferecimento de denúncia em relação ao delito tipificado no artigo tarará, favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Trata-se de crime que, em suas modalidades induzir ou atrair e facilitar, consuma-se quando alguém passa a se dedicar com habitualidade ao exercício da prostituição ou de outra forma de exploração sexual. Isto é, trata-se de crime instantâneo, porém exige a habitualidade do comportamento da vítima. Outro sim é crime material que requer para sua consumação o efetivo exercício da prostituição. Da análise dos elementos informativos, extrai-se que o investigado direciona seus autos a pessoas que poderiam ir para a Ucrânia, local onde ele sugere que é fácil relacionar-se com mulheres. Não há nenhuma evidência de que sejam pessoas que podem figurar como sujeitos passivos do crime em questão, tampouco que, diante das falas do investigado, alguém passou a prostituir-se com habitualidade. Ou seja, tá muito claro. Ainda diz aqui, ó, não há dolo em induzir ou atrair ou facilitar alguém a prostituir-se ou explorar-se sexualmente. Deu tudo certo aqui e é óbvio que eu fui inocentado, inclusive, curiosamente, por uma juíza mulher, tá? E aí, óbvio, né, cara, a galera que ficava me chamando de turista sexual, tal, eu processei todo mundo, tô ganhando vários processos,
Talvez o mais recente deles tenha sido desse, do Túlio, né? Onde ele teve que colocar aqui, ó, eu, Túlio Bevenuti Antunes, por força de acordo judicial firmado com o senhor Arthur Meldoval, venho através desse me retratar publicamente. Arthur Val não fez turismo sexual, não é explorador sexual e não é explorador de refugiados e ucranianos. Me comprometo também a não mais repetir tais alegações e a pagar a indenização acordada no processo por tê-lo feito. Sem mais. Então, pagou a indenização e ainda por cima fez a retratação, né? Esse, entre outros. Daí, meu irmão, eu recebi uma outra denúncia. Duas procuradoras, né, que eu não vou citar nome, que eu não quero que ninguém vá lá hatear ninguém, tá? Elas pegaram, não, como assim ele se livrou? Não. E aí elas fizeram uma denúncia que eu teria sido racista. Dá uma olhada aqui, ó. E aí o que eu vou fazer? Eu vou ler a denúncia. Eu vou ler a defesa do meu advogado maravilhoso, Aldo Romani, tá? É uma aula aquilo. E depois eu vou te mostrar os verdadeiros motivos para isso estar acontecendo. Dos fatos. Consta do incluso inquérito policial que no dia 4 de março, por meio de vida, o denunciado praticou discriminação e preconceito em gênero e procedência nacional e expressões de racismo. Segundo apurado à época dos fatos, aí ela vai citando aqui, né, que eu teria cometido racismo e faz o seguinte. Ao externalizar a ideia de que mulheres ucranianas são fáceis porque são pobres, o denunciado preconceituosamente desqualifica a prática e pratica discriminação penalmente típica diante da externalização de ideias, visando a supressão de direitos, notadamente a dignidade e liberdade sexuais, razão pela qual a conduta encontra subsunção no crime de racismo. Aí, para embasar a decisão dela, ela coloca alguns casos. Eu vou citar os exemplos que estão na denúncia. Olha isso aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal, em setembro de 2003, ao julgar o conhecido caso Ellwanger, reconheceu a inexistência de subdivisão entre seres humanos entre raça, na medida que todos se qualificam como espécie humana. Em relação à raça e racismo, reconheceu que a divisão de seres humanos e raças resulta em processo de conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto origina-se o racismo, que por sua vez gera discriminação, preconceito segregacionista. Concluiu-se que o antissemitismo é expressão de racismo para condenar o editor Ellwanger como um incurso no crime de racismo em razão da divulgação de ideias da desqualificação em relação ao povo judeu. Olha o que ela colocou. Depois ela coloca outro. Em junho de 2019, ação direta de sociedade, pelo Supremo Tribunal, manifestou acerca do conteúdo de termo de racismo, dessa vez especificamente em relação aos atos de homofobia ou transfobia. Reafirmou o conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma construção histórico-cultural, e parará, e vai aqui, não sei o que lá. Depois ainda colocou outro, né, falando que o meu discurso era discurso de ódio, isso aqui na página 10, Léo. Enfim, ela fica aqui mostrando de como eu sou um racista, e aí ela pede, olha aqui, ó, isso aqui na página 9, no comecinho da página 9, Léo, olha aqui, ó. A Constituição da República, no artigo 5º, determina que a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei, a lei que punirá qualquer discriminação, ou seja, falou assim, vai ser preso de forma, como é que ela chama? Imprescritível, então nunca vai prescrever isso, tá? E de forma inafiançável. Cara, você tem noção do que é você ficar anos e anos respondendo criminalmente por causa disso? Você tem noção? E aí, brother, vem a defesa do Aldo. Eu vou ler alguns trechos, tá? Da defesa do Aldo Romani, um excelente advogado criminal. Dá uma olhada aqui, ó. Ele manda aqui, ó. Atipicidade em relação às emendas de discriminação e preconceito. Conforme doutrina, o crime de racismo é composto necessariamente pela presença simultânea de preconceito e discriminação. Isso porque o preconceito, definido como opinião formada antecipadamente, é um elemento normativo que diz respeito à esfera da intimidade. Então, o preconceito é um pensamento que você tem. E, isoladamente, não possui relevância penal, pois, do contrário, ter-se-ia um direito penal da atitude interior com a pretensão de vasculhar o simples pensamento. Então, ele diz que o preconceito é algo que você pensa e que você não pode ser preso por isso, mas que ele, somado à discriminação, aí ele causa uma tipificação penal, né? É natural que assim seja, pois punir o preconceito em si, quando ainda não se traduz em conduta, recairia em ilegal antecipação de tutela penal, sem que exista a própria ação. Sendo assim, para a configuração do crime, necessária a externalização desse pré-julgamento, ação chamada de discriminação. Tecnicamente, discriminação é a expressão que dirige-se a outra pessoa no sentido de privá-la ou dificultar, limitar, o acesso ou gozo de determinado bem ou direito, ou seja, uma ação ou omissão que produza ou ameace produzir um dano concreto a alguém. Nos casos dos autos, com a parte da prática de discriminação,
residiria em afirmar que determinado grupo de pessoas seria fácil no sentido de ser mais facilmente disponível para um relacionamento intrapessoal. Cara, é incrível, né, que a gente tem que... A pergunta que se faz no caso deve ser a seguinte: em qual medida tal afirmação consistiria em eliminar, suprimir, reduzir direitos fundamentais de terceiros? E a resposta é absolutamente nenhuma. Ora, afirmar-se que determinado grupo de pessoas é fácil pode ser considerado inapropriado, grosseiro ou descortês, mas jamais se relaciona com a ideia de reduzir ou suprimir direitos de um grupo de pessoas. Inclusive, por tratar-se de adjetivação subjetiva, a depender do destinatário, ela pode ser considerada ofensiva ou não. O que ele está dizendo é o seguinte: você falar que alguém é fácil ou não é uma coisa que é subjetiva. E mais, onde isso, apesar de ser inapropriado, grosseiro ou descortês, prejudica de fato alguém, né? Suprime direitos dessa pessoa. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STF afirmar que declarações desprovidas de finalidade de repressão, dominação, supressão e eliminação se investem de caráter discriminatório, sendo insuscetíveis a caracterizarem o crime previsto no artigo tal. Depois ele continua aqui, ó. Veja que as afirmações do paciente são todas no sentido de enaltecer a beleza daquelas mulheres e dizer que são mais disponíveis a uma interação em razão de sua condição desprivilegiada, não existindo qualquer conotação de supressão de direitos. E aí ele ainda... Cara, isso aqui é uma aula, cara. Isso aqui é uma aula. Página 6, tá, Léo? Excelência, os trechos destacados pelo próprio MP dizem por si. Não há qualquer tipicidade na conduta do paciente. O esforço retórico do MP chega a ser cômico, para não se dizer trágico, né? Que ele fala aqui que nos áudios divulgados pela parte do pressuposto que a presidência nacional dos ucranianos naquele contexto de guerra, em refugiados, em circunstâncias aproximam da pobreza e falta de recursos, que as torna fácil no sentido de não oporem obstáculos às investidas amorosas ou sexuais de alguém fora do contexto de guerra. E aí o Aldo fala assim: ao contrário do áudio aduzido, os trechos destacados pelo MC na denúncia, são todos elogiosos à beleza estética daquelas mulheres. E aí tem os trechos aqui: nunca vi nada parecido em termos de mulher bonita. A recepcionista do hotel, meu Deus, falei, não é possível, o que está acontecendo? É um filme, não é possível. Eu contei, foram 12 policiais deusas, né? Você faz tudo o que ela quiser, não sei o que lá. Ora, ainda que esses elogios possam ser considerados grosseiros ou inapropriados, o fato é que está exaltando a beleza daquelas mulheres e não o contrário. A tipicidade em relação ao gênero feminino, né? E ele diz aqui: ao analisar-se o áudio, tem-se que as falas não se infere qualquer tipo de misoginia. Primeiro porque misoginia implica no alto preconceito e discriminação contra todas as mulheres. Dizer que todas as mulheres são fáceis poderia ser interpretado como misoginia, caso se entenda como discriminação chamar alguém de fácil, o que não é. Nesse sentido, por exemplo, seria absurdo acreditar que mulheres norte-americanas ricas se sentiriam atingidas com frases ditas pelo paciente. Cara, assim, é incrível, né, cara? Tem que ficar escrevendo o óbvio, o óbvio. E aí, no final da defesa dele, por fim, é de se lamentar o fato que a narrativa acusatória externa inapropriado posicionamento político em uma peça processual que deveria prezar única e exclusivamente pela técnica jurídica. E ainda coloca aqui aspas dele, né, da denúncia. Essa opressão histórica influencia os homens a acharem que são donos do corpo e da vida das mulheres. Ensina que as relações de poder entre os gêneros devem colocar a mulher numa posição subalterna do homem, o qual detém poder sobre a mulher, podendo ter controle do seu corpo, sua mente e até mesmo sua sexualidade. Enfim, finalmente, foi inocentado de mais essa, para você ver como é difícil no Brasil você não pagar pedágio pra patota e ainda por cima acabar escorregando numa casca de banana. No fim das contas, irmão, eu vou te dizer, cara, tudo isso que aconteceu, você sabe que não é pela piada. Se essa piada tivesse sido feita pelo Lula, né, ele acabou de falar que ele colocou a Gleisi Hoffmann como ministra para que os homens do Congresso se aproximem da mulher bonita. Olha isso, o cara acabou. O presidente da República usou uma mulher por uma relação institucional por causa da beleza dela. Olha isso. É muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. Isso não estaria acontecendo. Isso acontece porque todo mundo sabe que eu fui o deputado mais combativo. Vamos lembrar algumas coisas aqui. Eu, sozinho, fui responsável pela primeira vez na história o aumento salarial dos fiscais de renda não terem passado. Você lembra desse discurso, né? Que eu fui lá e apontei quanto cada um ali recebeu. Agora vamos citar os nomes dos deputados. E agora vai machucar. Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, porque agora eu vou falar e eu quero saber quem é que vai ter a coragem de subir nessa tribuna aqui e falar os nomes dos caras e os valores que receberam aqui. Vamos começar? Vamos começar a dar show aqui, ó. Vamos começar, por exemplo, pela professora Bebel, do PT.
Cadê a professora Bebel? Tá aqui pra me olhar no olho? A professora Bebel recebeu R$900, foi pouquinho. Vamos pra outra aqui, ó. É que é tanto nome que eu até me atrapalho. Vamos aqui pra Leci Brandão, do PCdoB. R$1.100. Também foi pouquinho. Acho que um fiscal falou, vamos doar R$1.100 aqui pra Leci Brandão. Vamos pegar outros nomes aqui, ó. Vamos pegar o Enio Tato do PT. O Enio Tato do PT recebeu R$15 mil. Cadê o Enio Tato? R$15 mil, Enio Tato. De fiscal do Estado, Enio Tato. Essa é a doação. Será que o pessoal falou, não, eu gosto muito do Enio Tato. Eu vou doar R$15 mil pro Enio Tato. Carlos Gianazzi do PSOL. E aí, bancada do PSOL? Vamos lá? R$61 mil. R$61 mil o Carlos Gianazzi recebeu. E coincidentemente o projeto vai ser votado agora, né? Vamos ver como é que ele vai votar o Carlos Gianazzi. Deputado Barba. Cadê o Barba? Tudo bom, Barba? R$34.500 o senhor recebeu. E o projeto vai ser votado agora. E qual que será a posição do senhor? Eu até pergunto, em relação aos seus colegas de partido, será que eles sabiam desse valor? Será que o pessoal sabe que o senhor recebeu R$34 mil aqui de doação? Outra coisa, você lembra também quando os deputados queriam aumentar em R$4.500 a sua verba de gabinete para alugar carro? O projeto passou, e aí eu fiz esse discurso que rodou no WhatsApp, e aí mesmo o projeto tendo passado, eles não tiveram coragem de aplicar, porque todo mundo estava cobrando eles. Lembra disso daí? É o PT com o PSDB, junto com o DEM, com o meu partido, pra fazer o quê? Fazer uma coisa pela sociedade, pelo povo paulista, pelo povo brasileiro? Não, é pra dar um exemplo de criar mais privilégio. Nós estamos acabando de vir aqui, o Estado numa crise do caramba, as universidades, a gente na CPI das universidades aqui, vem um monte de gente reclamando de queda de CMS, reclamando de falta de arrecadação, e falta dinheiro pra isso, falta dinheiro pra aquilo. O Dória veio aqui pedir empréstimo pra fazer projeto de lei aqui, e aí vem uma dessa casa, um projeto de lei no seguinte sentido, eu quero lembrar todos aqui, ó. Nós, deputados, temos direito a alguns absurdos, a meu ver, que são penduricários e privilégios. Auxílio moradia, que eu não utilizo, auxílio saúde, que eu também não utilizo, auxílio creche, que eu também não utilizo, a vale combustível, que eu também não utilizo, a motorista, que eu também não utilizo, a dezenas de assessores, que eu também não utilizo, a R$33 mil por mês de verba de gabinete pra gastar com o que bem entender, que eu também não utilizo. E aí vem mais um projeto aqui pra criar um privilégio pra deputado alugar carrinho pro cara andar bonitinho na rua. Pô, o seu Zé da esquina, quando ele vai pro negócio, ele tem direito ao Estado pagar o carro pro cara? Se o cara vai andar de Uno velho, se o cara vai andar de BMW, o cara vai ter que tirar do próprio bolso. Quer ver outra que talvez você não lembre? Sabia que tentaram proibir o Pix aqui em São Paulo? O deputado mais tradicional da Assembleia, né, o Campos Machado, falecido já, na época ele quis proibir o Pix em São Paulo. Eu fiz esse discurso e acabei com essa proibição. Acaso conhece ele? O que se passa na periferia? Quantos assaltos ocorrem, tendo como referência o tal do Pix? Ele sabe? Não, o senhor fala, não, porque você não pode obstruir meu projeto enquanto eu não tô aqui. Quer dizer, o senhor chega atrasado e eu que tenho que esperar? Tá doido? Né? Eu tenho que deixar o paulista não pagar o Pix porque o senhor não chegou na sessão. Pelo amor de Deus. Agora, de novo, eu não vou focar aqui no senhor, eu vou terminar só falando o seguinte. O senhor citou a periferia. Eu tenho certeza absoluta, Campos, absoluta, que nenhum morador da periferia quer continuar pagando 10, 12, 13, 15 reais numa tarifa de TED, porque o senhor teve a brilhante ideia de proibir o Pix. Então eu peço que o senhor, por favor, entenda São Paulo como a economia pungente que é, entenda São Paulo como polo de inovação e não tente passar projetos tão retrógrados. Obrigado. Fora todas as vezes que eu me opus ao governo Dória, tem outros trechos também de eu gritando ali com o governo, etc. E é claro, cara, é claro. Talvez o que tenha mais incomodado a galera, não sei se você sabe, a Assembleia um dia, ela passou um auxílio peru. Ela falou assim, ó, vamos dar um auxílio peru aqui para os assessores. E o auxílio caiu na conta. Eu entrei na justiça e derrubei o auxílio peru. Os caras chegaram em janeiro, tiveram que... Imagina você entrar num prédio que tem mais de 3 mil funcionários e todos os funcionários tiveram que tirar dinheiro da sua conta para devolver porque eu fui contra o auxílio peru e consegui na justiça a devolução desse dinheiro. Você imagina, cara, por ser ilegal. Você imagina você entrar no prédio onde todo mundo perdeu dinheiro por sua causa? Pois é, também fui responsável por acabar com o contrato de publicidade da Lesp de 30 milhões de reais. A Lesp ia contratar uma agência por 30 milhões de reais para fazer a publicidade da Lesp. Eu fui lá e combati isso e derrubei sozinho. Outra coisa, você sabia que pela primeira vez na história do Brasil, deputados diminuíram seus salários? Foi por causa do quê? Da nossa ação aqui pressionando os deputados na pandemia. Então você sabe muito bem, cara, né? Por que eu fui caçado? Teve um dia também que eu chamei os caras de vagabundo. Lembra disso? Seria um excedi. Olha aqui. Usar desse microfone para expor a sua cara de pau de justamente votar sim pelo aumento do salário das pessoas que já ganham acima do teto. E eu quero deixar avisado, inclusive, que eu peço, por favor, para que algum líder peça a votação nominal para que depois eu possa pôr a cara de todos os vagabundos na internet. Muito obrigado. Ô, senhor Arthur, você é cara de pau, rapaz. E mau caráter. Você não sabe o que é teto nem subteto. Você sabe o que é... O quê? Nós estamos defendendo a PEC 05. É subteto. Não ofenda os deputados, não, senhor Arthur. O que você pensa que você é, rapaz? O que você é o quê? Cidadão não. Mau cidadão. Eu estou lhe falando, você não tem o direito de chamar os deputados de vagabundo. Não tem. Eu estou dizendo que tem vagabundo aqui é você. Não é deputado. Você acabou de ofender todo mundo aqui, chamando os deputados de vagabundo. Eu falei justamente o seguinte, eu vou colocar a cara dos vagabundos na internet. Agora, se a carapuça serve, eu não posso fazer nada. Eu estou falando, eu não... Vamos esperar. Posso... Presidente, eu não consegui nem terminar minha fala. Por favor, termine, deputado Arthur. Eu não chamei nenhum deputado de vagabundo, não citei nenhum nominalmente. Eu falei o seguinte, nós temos todas as imagens registradas aqui. Esperar. O empregador de filho de ladrão tá me chamando...
Eu gostaria de levantar a sessão por conveniência da ordem. Infelizmente, esse tipo de posição não é o tipo de posição que contribui com o debate democrático. Infelizmente, está levantada a sessão por conveniência da ordem. Calma, eu só tô calmo. Eu só tô gravando. Pode botar no seu se quiser, fica à vontade. Não pode que o Campos Machado não gosta de live. Bota. Olha só, pede desculpa pra todo mundo aqui que você chamou de vagabundo. Eu não chamei ninguém de vagabundo, mas você quer que eu Ô, gente, ele chamou, não chamou de vagabundo. Chamou, não chamou. Não, mas ele é o dono da razão, tá? Ele é o dono da razão. Esquece que todo mundo tá falando aqui, acredita só nele, tá? É isso. Eu chamei você de vagabunda? Não Pra chamei. quem é? Pra quem é? Calma, Pra quem calma, é? calma, o celular Pra quem não, é? você roubou o celular. Pra quem é? Pra quem é seguidor do Arthur? Tudo bem a gente ter posições diferentes, não tem problema. Agora, o Arthur acaba de cometer um crime Para, eu aqui. cometei crime. Eu Ele não acabou chamei de você de quebrar vagabundo. decoro. E não sou só eu, é Eu os chamei. 94 deputados que vão assinar uma representação na comissão de ética contra ele. É ou não é, pessoal? Teve, claro, uma vez que os caras perderam a paciência comigo e vieram me bater. Você lembra disso também? Você é machão mesmo atrás do vidro, hein? Levanta a mão quem é machão. Eu quero pegar você, ó. Eu quero pegar você. Ah, ficou ofendidinho? Você vai fazer o quê? Gostaria de chamar a polícia militar. Gostaria de chamar a polícia militar que proteja o deputado. E até, meu irmão, no meu discurso de cassação, meu último discurso na Assembleia, até naquele discurso, eu continuei expondo a galera. Você sabe que a minha cassação, cara, ela foi por supostamente, olha só, eu não era deputado, eu estava licenciado, eu estava fora do Brasil, eu mandei um áudio privado sem crime. E a mesma comissão de ética livrou o outro deputado que assediou de fato a Isa Pena, foi lá e passou a mão nela. E você lembra que a Marina Elou, você lembra que tem um trecho aqui dela, a Marina Elou falou, não, 6 meses é uma punição justa. Olha aqui o trecho aqui, ó, tá aqui, ó. É no 738, Léo, do discurso da cassação, olha aqui, ó. É importante a gente chegar num acordo. 6 meses é uma punição justa. É uma punição que traz um marco para essa casa, de que assédio não será tolerado. A gente está falando de 9 mulheres estupradas. Aí ela tá falando na minha cassação, tá? Por quê? Porque continuamos a ser coniventes com violência contra mulheres. E agora a gente precisa dar um basta nisso. Quando é o deputado lá do relatório do PT, né? Foi o PT que fez o relatório. E a Isa Pena aprovou, não, 6 meses tá bom. Quando é comigo, que eu mandei um áudio, tem que caçar. Até nesse dia, eu expus a galera, expus os gastos. Então é o seguinte, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tenha muito orgulho, tá? Do teu voto em mim. Tenha muito orgulho da nossa ação lá na Assembleia. E a pergunta que todo mundo tá me fazendo aí, Arthur, agora você vai voltar? E eu pergunto pra você quer que eu volte? Você acha que eu devo voltar? Se você acha que eu devo voltar, eu vou te pedir, de verdade, dá o like nesse vídeo, comenta aqui para dar engajamento e espalha esse vídeo. Porque agora tem um outro passo. Agora nós precisamos recuperar os direitos políticos, que é outro passo. Mas tá claro, eu não cometi crime nenhum. Então eu vou precisar do seu engajamento nisso. Dá like, compartilha com todo mundo, porque eu vou te falar, cara, eu estou sentindo que a gente vai voltar. Um abraço, vamos questionar tudo.